comecei a estudar teatro, eu acho que o fundamental também foi o Tchekhov, né? Tchekhov era um autor que eu li tudo do Tchekhov, eu entendi, ou pelo menos eu acho que eu entendi a intenção dos personagens, os desejos dos personagens. O Tchekhov tinha uma relação muito importante, que eu falo muito para os meus alunos, que é a diferença entre o conflito interno e o conflito externo de um personagem, né? Os personagens do Tchekhov estão sempre muito atormentados, mas para que a gente entenda essa tormenta do personagem, eu preciso de um problema externo que detone isso, né? O Tio Vanya, por exemplo, para mim é um dos textos que mais me tocam, porque fala desse personagem que não consegue ser feliz no momento presente. É claro que a gente está falando de uma literatura russa do século passado que estava muito influenciada pelo contexto histórico, né? Mas o Tchekhov abriu portas para mim com relação ao teatro também. Então, assim, outro autor que foi muito importante, que trouxe a política para o meu olhar, foi o Bertolt Brecht, né? O Brecht também eu lembro de uma peça que eu adorava dele, Um Homem é um Homem, que falava um pouco de como a gente podia, como se achava que um homem podia ser substituído por outro, mas que na verdade isso era impossível. Deveria estar no mercado para comprar o meu peixe, sabe, minha senhora? É isso sim que eu deveria estar fazendo, sabe? Eu sei que comprar um peixe é bem melhor que ajudar uma dama a carregar seu cesto. Mas talvez a dama possa demonstrar sua gratidão de uma forma que compense o prazer de comer um peixe. Sinceramente, minha senhora, eu preferia comprar o peixe. Ei, mas o senhor é assim tão materialista? Eu acho que esses clássicos são fundamentais para a gente entender o quanto da gente existe nessa universalidade desses autores, sabe? E aí depois disso veio um pouco o cinema, né? O quanto que os primeiros cineastas usaram muito da literatura. Se a gente for ver o Kubrick bebe na literatura. Se a gente for ver o Tarkovsky está sempre na literatura. São autores que usaram a literatura como fonte de inspiração para contar suas histórias. E a gente faz isso até hoje. Cada vez que eu preciso criar um personagem, cada vez que eu preciso lembrar de conflitos, eu recorro à literatura. A literatura é um pouco a minha base. Talvez não seja comum para um diretor, não sei, mas para um roteirista é fundamental que você entenda não só de literatura, mas de teatro também, né? Porque a gente, bem ou mal, está falando dos mesmos assuntos, assim, é personagem, é conflito, é estrutura, é ponto de vista, é diálogo. Então, assim, isso está na literatura, isso está no teatro, isso está no cinema. Então, assim, se você quer aprofundar e conseguir dar camadas para a sua história, eu acho importante que você beba nessa fonte. Eu sempre fui um bom aluno, por gostar de ler. Assim, eu não fui um bom aluno na escola. A matemática, a física, a química eram coisas que não faziam muito sentido para mim, porque talvez elas fossem muito concretas. Mas eu sempre gostei das aulas de literatura, sempre gostei das aulas de história. Então, quando eu fui para a Espanha e eu comecei a dar aula, foi meio na cara de pau, assim. Eu fui procurar na internet a lista de escolas de cinema que existiam, fiz o meu currículo e fui distribuir o currículo nas escolas. Eu tinha 26 anos e dizendo, eu quero dar aula. E assim foi, durante 6 meses ninguém me chamou, até que um dia uma das escolas, que foi a ECIB, a Escola de Cinema de Barcelona, eles me disseram, um professor faltou, está doente, a gente precisa de alguém para começar amanhã. E assim eu comecei, eu entrei na sala de aula com a folha de chamada tremendo, eu tinha 25, 26 anos, ou seja, não estava muito longe da idade dos alunos, tinham alunos mais velhos do que eu ainda não tinha feito filmes nem séries, então assim, quem era esse cara que estava entrando para dar aula? Mas eu sabia que eu tinha um lastro que a Escola de Cinema de Cuba tinha me dado, e era naquilo que eu me agarrava. E eu sabia também, confiava um pouco no meu desejo primeiro e na minha capacidade de superar desafio, né? Naturalmente foi dando certo, naturalmente eu fui aprendendo com aqueles alunos, eu fui entendendo aqueles desejos, acabei indo para a própria SCAC, onde eu tinha estudado para dar aula também de roteiro de documentário, que era o que eu estava fazendo na época, então assim, eu fui estudar para dar essas aulas. E quando eu voltei para o Brasil, convidado para a Globo para trabalhar em séries, eu também fui convidado na PUC para dar aula. Quando você entra numa sala de aula de cinema hoje, 80% das pessoas querem ser diretor, né? Eu acho que o diretor tem essa glamorização, é um filme D,
né? Assim, você olha lá no tijolinho na internet do filme, nunca aparece o nome do roteirista, né? E muitas vezes os roteiristas não são conhecidos. A primeira coisa que eu pergunto numa sala de aula de roteiro é quantos roteiristas vocês conhecem? Alguns falam do Charlie Kaufman, outros falam do Billy Wilder, inevitavelmente, e só, né? No Brasil, quase pouquíssimos roteiristas são reconhecidos nominalmente. O Braulio Mantovani é um deles, né? A gente sabe um pouco os autores de novela, né, no Brasil, pela tradição do folhetim que a gente tem. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos quando eu entro em sala de aula aqui não existe, na aula de roteiro, não existe diretor. Todos vocês aqui são roteiristas. Então, o primeiro exercício que eu faço pensem que vocês estão escrevendo para outra pessoa. Porque isso marca, eu acho, que uma diferenciação na cabeça do aluno de dizer assim, eu vou escrever uma coisa que eu não vou dirigir e que outra pessoa vai dirigir, então eu vou precisar me esforçar para explicar no texto as minhas intenções. Então você tem que materializar aquela intenção. Como é que você mostra num roteiro que um personagem sente saudade? Aí você começa com as ideias mais básicas e mais clichês. Olha para um porta-retrato, lembra do passado, chora. Mas aí eu sempre vou, as primeiras ideias a gente vai guardando, eu falo que a gente vai guardando com uma chavinha assim, e a gente não pode usá-las. Vamos tentar melhorar, vamos tentar aprimorar. Então eu acho que o roteirista pode querer ser diretor, não tem problema nenhum, assim como o diretor pode querer ser roteirista. A questão é entender o quanto que a dramaturgia pode colaborar na maneira e no desejo e na materialização de você contar uma história. Quando a gente fala da escrita audiovisual, a gente pode dividir essa escrita em alguns segmentos. A gente está falando de televisão aberta, a gente está falando de cinema, a gente está falando de streaming, a gente está falando de canais de internet como o YouTube, o Vimeo. Então a gente, de alguma maneira, quando escreve para determinada janela, existem características diferentes, né? A televisão, por exemplo, dentro da telenovela, a gente está falando de uma dramaturgia diária. Então, um autor que escreve telenovela, ele está lidando com um público diário, ele está lidando com um público que assiste 2 ou 3 ou 4 vezes por semana, e ele precisa, para alguém que perdeu um capítulo, recontar aquela história de uma maneira diferente. Então, o talento de um roteirista de telenovela é repetir sem redundar. É fazer a história avançar, mas ao mesmo tempo não perder quem ele já conquistou e que está seguindo aquela narrativa. Quando a gente fala de série, já é diferente. A gente está falando de uma dramaturgia que é semanal. A gente está falando muito do uso da elipse. O que é elipse? É um salto no tempo. É um salto no tempo onde coisas aconteceram, eu não vi, mas o público precisa entender que essas coisas aconteceram. Então a gente precisa fazer o que eu chamo de o poder da síntese, né? Quanto menos é mais. Quando a gente passa para o cinema ele tem características muito particulares também. Primeiro que ele tem muito menos tempo, né? Ou seja, a gente não tem no cinema como focar a perspectiva de uma história em mais de 2 ou 3 personagens, né? Tanto que o cinema se tem geralmente, né, tirando casos como Altman, que faz filmes corais, né, 1 ou 2 protagonistas. Por quê? Por uma questão temporal, de limite físico de tempo mesmo, né? Uma série você pode pegar 2 protagonistas, mas você sempre tem uns secundários que acabam ganhando um protagonismo à medida que a temporada vai avançando. E você precisa disso, porque você tem mais chance de contar, você tem mais tempo, né? A novela, então, nem se fala. Além disso, a novela é uma obra aberta, né? A novela ela é algo que o autor escreve uns 30, 40 capítulos, aquilo vai ao ar no começo e, de acordo um pouco com a recepção do público, com a aceitação daqueles personagens, você vai moldando. Assim, é uma aventura que você não sabe exatamente onde você vai chegar. Na série é diferente. Na série, eu já, quando entrego uma temporada do Sob Pressão, eu já sei, do primeiro ao último episódio, o que vai acontecer, né? Então, assim, eu entrego aquilo pronto, não tem como alterar. O Sob Pressão está no ar, se deu certo, deu certo, se não deu certo, não deu certo. A novela você pode fazer isso. E isso naturalmente influencia no trabalho do autor, né? No cinema, aí, nesse caso, ele é próximo da série porque ele é uma história fechada, você tem a possibilidade de aprofundar verticalmente um personagem, mas com menos tempo. Então, geralmente, você tem um protagonista ou 2 e é esse protagonista que você segue. É essa visão que você vai seguir, é esse ponto de vista, é essa aventura do cinema.
Quando você está falando do streaming, ele tem uma outra característica, que é a característica do que a gente chama do binge watching, né? Que você pode maratonar. Então, assim, você não precisa esperar a semana seguinte para assistir. Ele acaba que ele vira um filme de 10 horas, né? Então você não para de assistir. Você não tem o horário que ele passa, você vê a hora que você quiser. E isso também trabalha com a questão que também a novela usa e a série de televisão usa, mas que é muito violentamente o uso do gancho, né? O cliffhanger, que a gente chama assim. É como você fazer com que o público que acabou de ver um episódio queira imediatamente ver o outro. Primeiro porque ele pode ver o outro, porque já está tudo ali. E segundo porque a história interessa. E aí quando você passa para os canais como o YouTube e o Vimeo, a primeira coisa que você tem, principalmente no YouTube, é o tempo, né? O público que assiste histórias pela internet é um público menos paciente, é um público que está num celular, dentro de um ônibus, ou numa sala de espera, ou na praia, ou fazendo qualquer coisa dentro do carro. Então você tem uma tela menor e o tempo que você tem de dedicação para aquilo também é menor. Então se você for perceber que as webséries, elas são mais curtas. Elas são mais curtas por uma questão também do tempo que o público tem para desfrutar aquilo. Quando eu, roteirista, vou escrever para alguma dessas janelas, obviamente o que importa para mim é o conteúdo, né? O conteúdo ele é soberano. O que você quer dizer, e aí eu volto, né? O que você quer dizer é o mais importante. As pessoas perguntam assim, qual é o segredo de contar uma boa história? Saber que história você quer contar. E isso não é fácil, isso não é simples. Mas, para além do conteúdo, obviamente eu preciso me adaptar a essas janelas. Se é uma novela, se é uma série de televisão, se é uma série de streaming, se é uma websérie para a internet. Então, assim, sabendo as características intrínsecas de cada um desses formatos, ou dessas janelas, eu vou adaptar o meu conflito, o meu personagem, a minha estrutura, o meu diálogo às características de cada um desses formatos. Não tem melhor nem pior, tem diferença. E o que o bom autor precisa saber é quais são as características desses veículos. Sabendo isso, fica muito mais fácil você adaptar o conteúdo que você quer dizer para o espaço onde você vai contar. Eu concordo com você que o audiovisual tem o poder da comunhão, né? De você estar junto, de você falar. É o que você comentou, né? Hoje não é se o dia está bonito, outro dia está feio, está chovendo ou está sol. Hoje é que série que você assistiu ontem, né? Mas ao mesmo tempo, eu queria somar uma coisa, assim, eu acho que a leitura, por essa característica da solidão, né? De você ler sozinho e você não compartilha, dificilmente você fala. Eu conheço poucas pessoas que dizem assim, você leu o livro tal, ou você ler o artigo tal, assim, é muito nichado, né? Muito específico. Mas eu somo uma coisa nova que pelo menos a mim está chamando a atenção e eu estou começando a entender hoje, que é o podcast. O podcast é alguma coisa que me permite uma imersão paralela a algum outro exercício, alguma outra coisa que eu esteja fazendo. Assim, eu estou ouvindo muito podcast. Porque, primeiro, que tem uma voz que vai me contando essa história. Talvez isso me traga um pouco as memórias da infância, do meu pai, lendo as histórias de Monteiro Lobato para mim. Mas, por outro lado, ele coloca intenção nessa fala. Eu acho que o podcast está sendo um pouco esse meio de caminho entre a literatura e o audiovisual. Sabe? Ele não é visual, obviamente, né? Você está ouvindo, mas, ao mesmo tempo, através da entonação, do ritmo, da qualidade, das características dessa voz, ele me transforma. Então, infelizmente, se a gente estiver perdendo um pouco a multiplicação da literatura, ela está ganhando outros espaços. Assim. Eu acho que a gente nunca vai deixar de se interessar pelas histórias. Eu acho que talvez o que aconteça é que os meios de propagação dessas histórias é que vão se multiplicar. Você sempre vai poder contar a história, seja num livro, seja no teatro, seja no cinema, seja na TV e agora seja no podcast também, né? O videogame, ele tem uma característica que o jogador é o personagem, né? É uma imersão, é um grande mercado. Eu morro de medo, mas morro de desejo de conseguir escrever para o videogame e para a realidade virtual também, né? Eu tive no Festival de Veneza no ano passado e eles têm uma competição só de VR, né? E de várias maneiras, né?
A realidade virtual, ela é muito... Essa, então, a gente não faz ideia ainda de como é que a gente vai chegar lá. Eu estou louco para escrever uma realidade virtual porque ela vai ampliar e ela vai somar todas as características, né, de personagem, de estrutura, mas de um jeito completamente diferente. Onde quem coloca aquele óculos vive aquela história, né? A identificação ela é potencializada 1000 vezes maior do que você sentar e ver um 2D ou até um 3D. Né? Você entra na história, você interfere na história. E esse é um recurso que a gente precisa ser atento, né? Porque ele é muito poderoso. Eu fui formado com Monteiro Lobato. Acho que, inevitavelmente, todos nós, as Reinações de Narizinho e todas as aventuras daquela turma eram muito familiares para mim. Por outro lado, teve um autor que é o Ziraldo, que foi uma pessoa que também, assim, eu fico emocionado. Eu lembro do Ziraldo do Flix, eu lembro do Menino Maluquinho, assim. Ele era aquele autor que permitia que a criança pudesse ter imaginação, né? Então, o Ziraldo era um autor cartunista que também me provocou muito. E o Tintin, né? O do Hergé, assim, as aventuras do Tintin, eu li todos os Tintins, assim. A história em quadrinho, o HQ era uma maneira de juntar texto e imagem para mim, então eu gostava muito disso.